Porque a sociedade tem que saber quem é o sacana que está tentando ganhar dinheiro às custas, sabe, do povo brasileiro. Vamos pegar o caso do Banco Master. Ou seja, esse dia perguntei para uma pessoa importante desse país aqui, por que vocês nunca publicam o nome do Roberto Campos? Pública da democracia, né? Mas esses dados indicam que de 2024 a 2025 o Master pagou 18,5 milhões de reais a Henrique Meirelles, ex-presidente do Banco Central, nos primeiros mandatos de Lula e ex-ministro da Fazenda de Temer, e 14 milhões de reais a Polaris Consultoria, empresa de Guido Mantega. Você vê, Guido Mantega, que é um sujeito que enfiou o Brasil numa das piores crises econômicas do país, era consultor de um banco. Que merda vocês iam esperar desse banco? Fala pra mim. Fala pra mim. Fala pra mim. Tá? Bom, o Banco de Vorcaro também informou o pagamento de 10 milhões de reais ao escritório de advocacia de Temer em 2025 e 6,4 milhões de reais desde 2023 a 2 escritórios de Rueda, que é presidente nacional do União Brasil. E assim com o Ciro Nogueira, assim coladinho, tá? Mas, apesar de Andrei, apesar de Toffoli, apesar de Lewandowski, de Guido Mantega, do Asseminho, apesar do Temer, apesar do Rueda, o grande vilão da história é o nosso ditador, nosso Gengis Khan, nosso cabeça de pipoca, o Mussolini da Moca, Alexandre de Moraes. De acordo com a CNN, investigadores ligados ao caso Master relataram que até agora a situação de Alexandre de Moraes é a mais difícil juridicamente do que todos, inclusive de Toffoli. Enquanto a relação de Toffoli parece à primeira vista ser de natureza meramente comercial, de compra e venda de parte do resort Taiaiá, na de Moraes haveria de fato elementos que... Haveria não! Olha o corvo, tá? Sujeitos, elementos que sugerem não, que gritam, né, uma atuação do Moraes em favor do Vorcaro, em favor dos interesses do Vorcaro e do Banco Master. É nesse contexto que, para os investigadores, já estaria em curso uma operação visando uma maioria no STF para barrar a abertura de um inquérito contra Moraes. Essa operação consistiria em fragilizar a posição de Cássio Nunes Marques, no caso, e perante a opinião pública, com o objetivo de que ele dê um voto contrário à abertura de um inquérito contra o Mussolini da Moca. Veja bem. E a Folha publicou hoje que o Banco Master pagou 40,11 milhões de reais ao escritório da mulher de Moraes, da mulher dele, viu? O escritório da mulher, não é? Da mulher dele em 2024. Esses dados da Receita foram enviados à CPI do crime organizado. O escritório do Moraes, o escritório da mulher do Moraes, no entanto, disse o seguinte, aspas, não confirma essas informações incorretas e vazadas ilicitamente. Lembrando que todos os dados fiscais são sigilosos, fecho aspas. Olha aí, a mulher de quem? Falando quebra de sigilo. Ele que prende um sujeito que deu 500 reais para alugar um ônibus para ir para Brasília. E assim, você chega na tua casa, vê o seu esposo ou a sua esposa num sexo selvagem e sem camisinha com o vizinho. Tá? Não, vou reformular. Um vizinho seu chega na tua casa e te dá uma fita cassete com filmagens da sua esposa ou esposo fazendo sexo selvagem com outro vizinho. Aí você vai confrontar a sua esposa ou seu esposo, ele vira e fala assim, não, isso não existiu, esta gravação é ilegal.
E o trouxão vai fazer o quê? Porque é isso que ela está falando pra gente. Brasileiros, vocês são trouxa. Eu não recebi porque vocês descobriram por maneiras ilícitas. Tá? E não informou também qual seria o valor correto dos pagamentos. Deve ser mais, né? Eu acho que é mais. Hoje, aliás, em entrevista ao ICL Notícias, ICL é o Instituto Conhecimento Liberta. E de liberdade não tem nada, de conhecimento tem muito pouco, e de instituto, isso sim ele tem. Né? Que aí tem a participação, né? Que tem como um dos donos o grande filantropo e filósofo brasileiro Felipe Neto. Né? Então o Lula deu entrevista ao ICL Notícias e ele afirmou que conversou pessoalmente com o Moraes sobre o caso Master. O Lula ele disse ter alertado o ministro Moraes a não deixar que o episódio comprometa a sua trajetória e sugeriu, inclusive, que Moraes se declarasse impedido de votar no caso. Vamos ouvir essa merda. Obviamente que o companheiro Alexandre de Moraes sabe que prejudica a imagem. Veja, porque é muito simples, você pode ter uma coisa que é legal, mas nas circunstâncias que acontecem aos olhos do povo, o povo trata como se fosse uma coisa imoral. E num ano político em que as pessoas vão tratar de dar muito destaque para isso. Veja, eu disse com o companheiro Alexandre de Moraes, eu vou dizer para vocês exatamente o que eu disse para ele. Tá? É o seguinte, você construiu uma biografia histórica desse país com o julgamento do 8 de janeiro. Tá? Não permita que esse caso do Vocaro jogue fora a tua biografia. Sabe? Primeiro porque você não estava advogando no seu escritório há quase 15 anos. Porque você foi secretário da Justiça, você foi ministro do Temer, você estava fora. Sabe? Mas a sua mulher estava advogando, diga textualmente, a minha mulher estava advogando, minha mulher não tem que pedir licença para mim, ela faz a coisa. Eu só prometo que aqui na Suprema Corte, caso da minha mulher, sabe, eu me sentirei impedido de votar ou qualquer coisa. Eu tenho nojo de ouvir. Agora, coloque um pin aí. Ele chamou Alexandre de Moraes do quê? De companheiro Alexandre de Moraes. E vale lembrar, o Lula teve as suas condenações anuladas porque se disse no STF que o Sérgio Moro era companheiro do Jair Bolsonaro. Agora, o Lula assume que é companheiro do Alexandre de Moraes. E o Bolsonaro continua condenado? Isso não é justiça. Questionado sobre o caso Master, Lula tentou jogar o escândalo nas costas, é óbvio, do governo Bolsonaro e na gestão Campos Neto no Banco Central. Isso é revoltante. Se você tem problema de estômago, pega um balde que agora é hora de vomitar. Porque a sociedade tem que saber quem é o sacana que está tentando ganhar dinheiro às custas, sabe, do povo brasileiro. Vamos pegar o caso do Banco Master. Ou seja, esse dia perguntei para uma pessoa importante desse país aqui, por que você nunca publica o nome do Roberto Campos? Isso. Ou seja, o Ilan, que era o ex-presidente do Banco Central, recusou reconhecer o Banco Master. 2 anos depois... 2 anos não. Isso foi em fevereiro. Em setembro, sabe, o senhor Roberto Campos legalizou o Banco Master. E todas as falcatruas que vêm na árvore genealógica do Banco Master tem quem? O governo Bolsonaro. O Guedes. E os ministros deles. A imprensa dá atenção para isso, né, presidente? É só você mostrar. É só você mostrar. Que você vai perceber que há uma tentativa de esconder o verdadeiro... Sabe, qual é a serpente que pôs o ovo? É o senhor Roberto Campos. Eu quero trazer do seu lado humano um pouco. O que o senhor, quando vê um escândalo do tamanho desse Banco Master, com tanta gente envolvida, com milhões de brasileiros aposentados, etc., perdendo todo o seu dinheiro de Estado colocando... O que o senhor sente hoje, depois de já ter visto um monte de corrupção? Isso normalizou para o senhor? Pô, que saco, mas faz parte, não sei o quê. Ou isso, quando o senhor vê um escândalo como esse do Banco Master, isso
tira o teu sono, te deixa indignado com a... Como é que o senhor se sente? Eu fico indignado. Você pode conversar com o meu pessoal da Fazenda, você pode conversar com o Galípolo, eu fico indignado. Porque, veja, a boca pequena, se você descer e andar ali naquela prata, você vai encontrar gente que sabe. Qual é o deputado que está envolvido nisso? Qual é o deputado, o senador que está envolvido nisso? Qual é a autoridade judiciária que está envolvido nisso? Você sabe. Sabe? Mas parece que a coisa, sabe, não anda. No caso do meu processo, o meu processo andou como se fosse um avião caça. Porque era preciso colocar o Lula na cadeia para ele não disputar as eleições. Mas não é mais assim agora. Sabe? Então nós precisamos também, sabe, nós precisamos ter uma discussão profunda sobre o papel do Poder Judiciário nesse país. Porque, veja, hoje os governadores todos se queixam. Ou seja, a polícia prende um ladrão. Sabe? Dependendo da fama do ladrão, ele é solto no dia seguinte. Às vezes o ladrão está numa cadeia, o ladrão pede para ir numa cadeia, ele é liberado para ir para aquela cadeia. Ou seja, é preciso que haja um novo comportamento da sociedade, aí nós temos que envolver o Poder Judiciário, o Poder Executivo, o Poder Legislativo, todo mundo. Vamos pegar a questão do feminicídio. Você veja que ele chamou o Alexandre de companheiro, o Galípolo de meu pessoal. O Banco Central devia ser autônomo, mas é meu pessoal. Veja que ele falou que o Roberto Campos ele recusou a reconhecer o Banco Master. E hoje também saiu o resultado da auditoria do Banco Central que diz que o Roberto Campos agiu corretamente. E aí ele calunia o Roberto Campos só não, mas também o Paulo Guedes. Fala que os dois legalizaram o Master, a árvore genealógica do Master, como se alguma puta tivesse parido o Banco Master, e as falcatruas, ele calunia. Ele já sentenciou. Veja, se existisse inquérito de fake news verdadeiro no Brasil, o Lula ele era o número 1 desse inquérito, porque ele é o maior mentiroso da história desse país. E eu vou passar para o Segré fazendo um comentário. O Segré ele fala o seguinte, né? Ele fala que ele sugere que o Bolsonaro é o grande culpado por detrás de tudo, né? E ainda